E para tirar as dúvidas aqui nos estúdios, recebemos o pessoal... só o Flávio, né? O Flávio aqui, o Flávio Musi Santana, que é médico epidemiologista, pessoal da 17ª, tá? Ele vai falar conosco a respeito e tirar algumas dúvidas pra gente. Inclusive, a Juliana continua aqui comigo, né? Pra gente bater esse papo com o Dr. Flávio Santana. Doutor, boa tarde pro senhor, muito obrigado aí pela presença nos estúdios aqui do Tarobá Notícias. É um prazer, boa tarde a todos os telespectadores da TV Tarobá, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutor, por ter atendido então o nosso chamado para tirar e esclarecer então as dúvidas dos nossos telespectadores. A gente estava comentando agora há pouco, doutor Flávio, no início dessa edição, sobre os eventos, então, que estão sendo cancelados ou suspensos, movimento que a gente está vendo em todo o Brasil e também aqui no Paraná, em Londrina. Qual é a recomendação hoje das autoridades de saúde em relação à aglomeração? O que deve ser evitado? Acima de quantas pessoas deve ser evitado, então, esse tipo de situação? A recomendação que se trabalha hoje, e isso é bom a gente lembrar que a situação pode mudar dia por dia. Posso estar falando uma coisa aqui agora e a gente tem um caso confirmado ou não no final da tarde, né? Então, a gente trabalha hoje com eventos até 100 pessoas, tem a recomendação de continuarem sendo mantidos os agendamentos, o calendário, o funcionamento. E acima disso, se considerar, e aí é claro que, como a gente viu na reportagem, essas outras questões locais, elas vão ter que ser discutidas com as autoridades locais, dependendo do momento. Enquanto a gente não tiver transmissão local sustentada, como a gente fala, que a gente tiver a passagem confirmada de pessoa a pessoa aqui no nosso município, ainda a gente está num estado de alerta, né? Então, assim, não há necessidade de pânico, mas a gente tem que reforçar as medidas preventivas. E aí, esses eventos locais, eles precisam ser discutidos, como está acontecendo no momento, com as autoridades locais, discutir os prós e contras, e aí, como a gente falou, de repente a gente tem uma decisão de se manter no momento e amanhã mudar. A gente tem que ter isso bem claro. Então, nós estamos prestes a poucas semanas de um dos eventos que mais chama atenção aqui na cidade de Londrina, que é a Expo 2020. Entendeu? Atrai pessoas do Brasil inteiro, até fora do país. Então a gente já está tendo essa reunião, com certeza nessa reunião agora com o Ministério Público deve estar sendo discutido isso, né? Existe a possibilidade de cancelamento da Expo? Existem muitos fatores para ser considerado. A gente tem que a epidemia, a gente trabalha com o inesperado, né? A gente não tem um script pronto, né? O nosso inverno ainda tem um tempo até acontecer e muito vai depender do sucesso das medidas de prevenção, né, no primeiro momento, e de isolamento e de outras medidas técnicas que a gente toma quando tem um caso suspeito, para caso ele venha a ser confirmado, não ter transmissão secundária na nossa localidade. Então, assim, na verdade, hoje, essa resposta a gente não consegue dar. E é claro, isso aí as autoridades vão ter que pesar, não está na minha alçada decidir, mas eu penso que se o inverno ele antecipar, diferente do ano passado, talvez a gente vai ter um cenário preocupante. Se o inverno ele demorar um pouco mais, como aconteceu no ano passado, de repente essa situação ela vai demorar um pouco mais para ficar preocupante como ficou em outros países. Mas isso vai depender do desenrolar dos próximos dias. Um ponto interessante é que nós estamos tendo o retorno de muitas pessoas de outros países que estavam em intercâmbio, ou estavam a negócios, ou trabalhando, e que os países como a Itália, a Alemanha estão recomendando e às vezes até colocando a pessoa para, vocês têm que retornar, o intercâmbio encerrou. Então, nós temos um período de 2 semanas crítico, e quando essas pessoas estão retornando, e as autoridades, nós estamos orientando o isolamento para quem precisa, coletando exame de quem tem indicação, e aí vai depender dessas medidas para a gente saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Doutor Flávio, só antes da gente ir rapidinho para falar um pouquinho de fake news, o que está rolando aí nas redes sociais, só responde uma pergunta aqui que tem chegado com bastante frequência à redação e é uma dúvida nossa também. Por exemplo, festa de aniversário com criança, com pessoas, com convidados acima de 100 pessoas ali na lista. Festa de casamento, por exemplo, 150, 200 pessoas. Nesse momento também deve ser suspenso ou não esse tipo de evento? A gente tem algumas hipóteses, por exemplo, o Japão ainda não tem publicações consistentes, mas como eles têm o hábito de não se cumprimentar de forma mais calorosa como nós, latinos, né? Existe uma hipótese que lá a transmissão tenha sido mais dificultada por conta disso. A orientação que a gente coloca hoje
que esses eventos não necessariamente precisam ser cancelados nesse momento. Mas as pessoas que estiverem doentes, apresentando algum sintoma, essas sim precisam ter um resguardo e não comparecerem a esse local para não colocar outras pessoas em risco. Né? E se caso acontecer dos sintomas aparecerem durante a festa, utilizar os padrões de higiene necessários para evitar que outras pessoas se contaminem. Né? Ou seja, esse tipo de evento não precisa ser cancelado, no entanto, quem aí vai estar, quem está doente, enfim, precisa tomar uma série de medidas e evitar essas medidas, esse tipo de local, né? Evitar essa aglomeração. Essas medidas elas são tomadas quando a gente tem transmissão local, que a gente fala sustentado, quando a gente já tem conhecimento de que tem pessoas doentes passando para outras pessoas doentes e que pegaram a doença aqui mesmo. Então, por enquanto, todas as suspeitas são de casos que vieram de fora. Tá bom. Doutor Flávio? Inclusive, doutor, estão perguntando para nós aqui, né? Estão mandando mensagens. Qual que é o prazo de validade do álcool gel para quem compra de galão? O galão grande, ele tem que seguir as recomendações do fabricante, né? Geralmente é em torno de 6 meses, mas isso depende muito da forma como ele é acondicionado. Então, se ele pegar muito calor, a luz, seja ambiente ou solar intensa, ou ele ficar aberto, ele vai perder o efeito dele, né? Mas é sempre fácil olhar no pote mesmo, né? E sempre olhar que o álcool, o efeito ideal dele é 70%, tá? Ou 70 graus, dependendo da escala como se coloca. Acima disso, ele acaba não tendo a mesma efetividade, porque o álcool evapora antes de conseguir fazer efeito sobre os micro-organismos. Então, e abaixo disso também. Então, o ideal é 70%. Tá certo. E uma nova avalanche, então, de fake news está circulando nas redes sociais, falando aí sobre o novo coronavírus. A gente preparou algumas dessas fake news, algumas dessas notícias, mensagens, e a gente vai acompanhar, então, agora, só para você em casa ter uma ideia do que a gente está falando, então. Vamos ver, então, pessoal, para a gente ter uma noção? Ah lá, doutor, eu peço que o senhor, então, preste atenção. Ah lá, teste caseiro que revela se a pessoa foi contaminada pelo Covid-19. Respirar fundo, prender a respiração por mais de 10 segundos. Se conseguir fazer isso sem tossir, você não está infectado. Verdade ou mentira? Fato ou fake news? Infelizmente, fake news. E aí leva as pessoas a terem uma crença perigosa, né? Assim, o exame, inclusive, para a gente detectar, ele só é feito num laboratório em São Paulo e precisa localizar o material genético do vírus. Então, assim, a gente não tem como clinicamente diferenciar de uma outra gripe causada, por exemplo, pela influenza. Infelizmente, não é fake news. Nós temos mais uma, então, Tem mais uma, né? Tem mais uma lá para nós. Pode colocar na tela. Novo coronavírus causa pneumonia de imediato, doutor? Olha, também é uma fake news, mas ela tem um fundo de verdade que os estudos dos países que já enfrentaram a doença, infelizmente, trazem para nós, principalmente a China, é que a doença nas pessoas que têm algum problema respiratório, como asma, bronquite, e nas pessoas idosas e crianças com menos de 2 anos, que na maioria acabaram falecendo, acabaram desenvolvendo uma pneumonia, né? E ele tem uma tendência de afetar mais os pulmões do que o sistema respiratório superior, que é o nariz, a faringe, mas ele também causa esses sintomas. Sim. Então, assim, é uma fake news em parte, e o que acaba, infelizmente, levando a óbito é a pneumonia, mas ele não vai causar. A grande maioria das pessoas, em torno de 40% a 50%, esse percentual ainda está sendo verificado, mas considerando os outros vírus respiratórios, a maioria das pessoas são assintomáticas, né, ou tem sintomas muito brandos, mas eles acabam sendo transmissores da doença. É assim que as doenças funcionam numa população. Nós temos mais uma também, mais um questionamento, fato ou fake news, que está rolando aí, que está circulando nas redes sociais. Vamos ver então. Ah lá, chá de abacate com hortelã previne coronavírus? O que a gente tem percebido, doutor, eu vou até complementar, são várias receitas caseiras para prevenir a doença. É verdade ou é mentira, fato ou fake news? Olha, o que a gente tem de conhecimento popular, vamos dizer assim, uma farmacopeia brasileira informal, é que a vitamina C ela ajuda em doenças respiratórias, mas isso não tem comprovação científica. E tem que tomar bastante cuidado para isso não causar algum tipo de náusea ou vômitos, também. Exatamente. Então, assim, na verdade, não tem comprovação científica para isso. Ele pode ajudar a hidratar, a se restabelecer dessa forma, mas como combate direto ao vírus, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma medicação
comprovadamente, cientificamente comprovada que faça esse efeito. Tá Maravilha, certo, doutor. Muito obrigado pela participação. Contamos sempre com o senhor, com os seus esclarecimentos, tá? E seja bem-vindo aqui na nossa programação. É um prazer, Ju, sou fã de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Juliana, obrigado Cid. também Nós pelas estamos então à informações, pela disposição participação. para poder continuar esclarecendo todas as dúvidas. Beleza, Ju, obrigado, tá? Muito Até mais. obrigada. A Ju volta a qualquer momento, o doutor também, assim que a gente precisar dele, está sempre à disposição nossa aqui na TV Tarobá.